dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, quero agradecer a presença de todos. Eu sei o quanto é difícil sair num sábado de manhã de casa para vir para um evento como esse, conhecer alguma coisa nova, falar com pessoas diferentes. Eu faço isso que vocês estão fazendo aqui há quase 10 anos. Muitos aqui já me conhecem e sabem o quanto eu gosto de estar num sábado de manhã dando aula. Estou falando a verdade ou não? Cadê os meus ex-alunos ali? Levi, Paulinho, Fabrício. Pessoal, deixa eu fazer uma rápida apresentação, mas antes dessa apresentação eu quero mais uma vez agradecer ao Sind Varejista pelo apoio, por ter dado as condições da gente estar aqui hoje, unidos, conversando e falando um pouco mais sobre o que a gente quer trazer para todos vocês. Vamos começar então. Por que esse sinal de interrogação? É uma coisa interessante um sinal de interrogação. Ele traz muitas dúvidas, ele traz a questão das coisas novas. E o que acho que vocês ainda não sabem é o porquê de ter um evento como esse e de ter uma pós-graduação no interior do estado. Como toda conversa de tecnologia, a tecnologia também dá problema, certo? Vou falar um pouquinho de mim rapidamente para que vocês possam me conhecer. Alguns já me conhecem pelas redes sociais, alguns já me conhecem por aula, alguns já me conhecem por palestras e até mesmo mercado de trabalho. Eu sou Gustavo Zanotto, sou o coordenador acadêmico dessa pós-graduação. Então os nossos alunos e os demais convidados aqui que quiserem tirar toda e qualquer tipo de informação ou dúvida, é comigo que vão conversar, comigo que vão falar. Eu sou o ponto focal dessa pós-graduação. Quer conhecer um pouco mais sobre mim? Deixo todos os meus contatos. Twitter, Facebook, e-mail. Por que hoje eu me apresento dessa forma? Por que eu coloco esses canais digitais como uma forma de me apresentar? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com internet há 16 anos atrás, faz 16 anos que eu vivo desse tema internet, só sei fazer internet. Sou engenheiro civil de formação, nunca construí uma casa. Sou administrador de empresas, fali 2 empresas. E hoje eu encontrei, trabalhando com internet, a solução dos meus problemas. Quase todos. Ainda falta um que eu não consegui, que eu não vou conseguir resolver, que é a falta de cabelo. Mas o resto a gente dá um jeito. Eu sou gerente geral de mídia online do Grupo TV1. O Grupo TV1 é uma das agências, está entre as 50 maiores agências do Brasil. E eu sou responsável pela maior conta do mercado imobiliário do Brasil, que é Cyrela. E o porquê de estar falando disso com vocês? Anteriormente, com toda a experiência que eu construí nesses 16 anos, eu atendi diversas contas, de diversos segmentos, desde uma Porsche, Rubens Barrichello, CVC. Fui responsável pelo e-commerce das lojas americanas. Se alguém teve problema com lojas americanas, eu sou o responsável. Começou lá em 99. Sou um dos responsáveis. Eu atendi PDG. Se alguém tem problema com o mercado imobiliário, comprou um apartamento da PDG, não joguem a culpa em mim. Eu só fiz as estratégias digitais para vender apartamento. Fui anunciante também. Não fui só agência, fui anunciante também. Durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu fui Tecnisa, a maior construtora do Brasil em referência de inovação. Tecnisa é uma empresa que a gente conhece a Tecnisa por vender ações digitais, por ser referência no mercado digital, que é isso que a gente vai ter a partir do próximo sábado, conversar sobre o mercado digital. Quando você fala de uma Tecnisa, a Tecnisa vende apartamento, mas ninguém conhece a Tecnisa como uma empresa que vende apartamento. Conhece a Tecnisa por Twitter, Facebook, por ações estratégicas para vender apartamento no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Pinterest. E hoje eu sou Cyrela, defendo Cyrela e vendo apartamento pela internet. E aí vocês podem perguntar, mas como consegue vender apartamento pela internet? Eu digo para vocês, isso é a coisa mais fácil do mundo. A venda propriamente dita, que é uma das coisas que a gente vai começar a entender nesse nosso curso, é que a venda não necessariamente precisa passar o cartão ou o boleto bancário. O primeiro contato que o seu consumidor faz com você em qualquer canal digital já é o início de um relacionamento e lá no fim tem a venda. Então, a menor preocupação que nós temos que ter hoje com os novos negócios é pensar em venda. Nós temos que pensar sim em relacionamento. E
desse relacionamento bem construído, a oportunidade da venda aparece. Nos meus canais digitais, vocês entendem e conhecem tudo do que eu faço e de como eu gosto desse tema chamado internet, novos negócios. Deixo que vocês, por favor, façam contato, me adicionem, vamos conversar, vamos trocar ideia. Porque isso que nós, Cindy Varejista e Ladec, estamos construindo hoje é o primeiro passo de fomentar assuntos referentes a relacionamentos, experiências e negócios aqui no interior do estado de São Paulo. Nós sabemos que tudo que nós fazemos hoje passa por todos os canais digitais. Pergunta rápida, pergunta muito rápida. Quem ontem fez uso do Google aqui? Pergunta rápida, muito rápida. Quem ontem acessou seu Twitter ou seu Facebook aqui? Impossível numa sala de quase 60 pessoas ninguém ter feito isso. Ou quase ninguém ter feito. Então aí que tá. Essas duas perguntinhas que eu fiz para vocês foi para mostrar como a pessoa física se comporta no uso das ferramentas digitais. Mas vocês já pararam para pensar como o seu prospect, como o seu consumer, como o seu cliente realmente usa o canal digital? O que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Então o mundo mudou, as pessoas mudaram, os nossos clientes mudaram, o comportamento do consumidor mudou. Aí sendo assim, qual que foi a ideia? Resumindo tudo que a gente conversou aqui, a ideia foi realmente trazer uma pós-graduação para Campinas. Por que Campinas? A maior cidade, depois de São Paulo, no interior do estado, onde concentram duas grandes universidades e outras faculdades menores, de muita expressão também. Temos uma região metropolitana bastante rica e temos profissionais de excelência aqui. E é isso que a gente vai trazer para o mercado, vai levar para o mercado. É mostrar que o interior tem profissionais que podem fazer a diferença. Não é só em São Paulo que as coisas acontecem, aqui também acontecem as coisas. Eu já trabalhei em Campinas, já tive agência, já fui empreendedor, fali a minha agência, dei problema com um monte de gente, mas nem por isso eu desisti. Eu continuei, fui em frente, dei a volta por cima, e uma das coisas que sobrou para mim foi conhecimento. Isso ninguém tira. Então qual que é o resultado de tudo isso? Qual que é o resultado de toda essa nossa conversa, o resultado de todas as ideias, o levantamento do problema? Qual que é o resultado? Nós temos hoje, dando o pontapé inicial, todos nós aqui, a primeira pós-graduação em marketing digital e negócios interativos do interior do estado de São Paulo. Vocês, cada um de vocês presentes aqui, alunos ou não, fazem parte desse primeiro passo. Deram o primeiro passo para fazer uma pós-graduação ser um sucesso no interior do estado de São Paulo, coisa que estava faltando. Cursos de graduação a gente tem aos montes. Cursos de pós-graduação excelentes nós temos aos montes, mas para falar desse tema, não tem. E a gente está aqui construindo a primeira pós-graduação em marketing digital e negócios interativos. Mais uma vez eu agradeço cada um de vocês por estarem aqui, por se fazerem presentes para possibilitar que a gente consiga isso. Sendo assim, vou explicar rapidamente para vocês quem é a Escola Internazionale de Comics e o ILADEC. A Escola Internazionale de Comics é a nossa grande parceira internacional que está subsidiando toda a pós-graduação. Está dando condições da pós-graduação ser mais acessível, mais facilitada para cada um dos nossos alunos. Então o certificado dessa pós-graduação, uma das chancelas do certificado é pela Escola Internazionale de Comics. E o ILADEC? O ILADEC, para que vocês possam entender, o ILADEC é o Instituto Latino-Americano para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura. O ILADEC ele foi criado por 6 pessoas que estão aqui hoje. Essas 6 pessoas tiveram a ideia de mobilizar a questão da educação e do conhecimento para todo mundo, independente de onde essa pessoa esteja. Então é uma grande oportunidade de vocês estarem conhecendo essas duas instituições, de poder absorver um pouco mais do que eles estão trazendo para todos nós. Porque muita coisa boa vai surgir daqui para frente, muita coisa boa vai ter a partir desse pontapé inicial que nós estamos dando. Ladec, Cindy Varejista, muita coisa diferente e boa.
faz a pós-graduação? Agora vem a parte mais interessante do negócio. Quem que faz a pós-graduação? Como eu disse para vocês, nossos professores são gerentes ou diretores das empresas que trabalham. São pessoas referências de mercado, são pessoas que têm nome, são pessoas muito conhecidas. Se vocês começarem a pegar os professores e jogar no Google, vocês vão ver a história de vida desses caras, vão ver que eles têm muita bagagem e que eles podem realmente proporcionar uma melhoria constante para cada um de vocês. Bom, branding, né? A gente vai falar um pouco de marca, mas eu não vou falar só de marca aqui, eu vou falar um pouco de marketing, eu vou falar um pouco de tecnologia, eu vou falar um pouco de inovação. Na verdade é um overview, não dá para ensinar branding em 40, 50 minutos de aula que a gente tem, né? Então, me apresentar rapidamente aqui, meu currículo, eu sou designer por formação, fiz a Anhembi Morumbi lá em São Paulo, que foi o primeiro curso de design no Brasil, a primeira turma para formar em design. Trabalhei em várias agências como criativo, né? E por que eu fui estudar branding? Porque eu fui estudar marketing. O que eu criava não tinha um planejamento, não tinha uma sustentação. Era só por mera estética, né? E eu sentia falta disso. Eu falei, bom, eu vou ter que pensar um pouco mais estratégico, né? O mundo está mudando, a inovação está aí, o digital estava acontecendo. Quando me formei, a internet estava nascendo no país, assim, com toda a força que tinha, né? Naquele momento era muito bom ter um www no cartão de visita. As empresas estavam colocando www, estavam colocando seus sites. E aí eu fui estudar marketing, depois eu fui estudar branding, e aí eu comecei a fazer um trabalho de planejamento de gestão para as marcas no universo digital, né? Hoje a internet, que vocês precisam entender, ela é o meio. A gente passou, antes a internet era o fim, era muito importante estar na internet. Hoje ela é o meio, e a gente vai falar um pouco disso, né? Ela não é mais o fim, tá? Então, para vocês... Bom, se até Deus está na internet, né? Por que a gente não tem que estar? Né? Não sei quem segue ele, mas é bem interessante as palavras que ele passa lá. Quem quiser depois se conectar comigo, é só entrar aí no Twitter, é M Trevisani, no LinkedIn também, é só procurar por Marcelo Trevisani, tá? Bom, começando aí, os desafios para traçar o futuro, né? A gente está mudando, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Antes tinha a Revolução Industrial. O que era a Revolução Industrial? Era totalmente previsível, era totalmente lenta, né? A gente pensava, era orientado para produto, que a gente chama de marketing para produto, né? Então as coisas mudaram muito. Hoje a gente não pode ficar pensando só no produto, a gente tem que ir além e pensar na marca. A marca é que vai criar relacionamento com essas pessoas, a marca que é dona desses produtos, tá? Então a gente tem esse problema de pensar no futuro. Como é que vai ser o futuro daqui 5 anos, né? Até para nossas vidas, né? O que eu vou fazer daqui 2 anos, o que eu vou fazer daqui 3 anos. E com a tecnologia, tem um dado muito interessante que tudo muda, principalmente na tecnologia, a cada 18 meses. Então hoje a gente está falando dos smartphones, depois são os tablets, agora já são as telas que são com gestos, daqui a pouco vai ser o quê? Né? Então a gente tem que pensar nessas questões todas. E a marca está envolvida nisso, né? E eu gosto de provocar vocês e falar que a era do marketing, como a gente conhece, ela está acabada, ela está encerrada, né? Os 4P são importantes. Quem estudou já Philip Kotler, só para eu ter uma intenção, tá? Então dá para falar um pouco mais profundo, né? Os 4P são importantes, eu não estou matando o Kotler, nem a metodologia dele, né? Quero deixar isso bem claro, a gente tem que trabalhar sem os 4Ps, mas a gente tem que ir além dos 4Ps. As pessoas não podem ficar pensando só nos 4Ps, né? Os gestores de marketing não podem ficar pensando só no preço, prazo, produto e promoção, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que a nossa realidade do mercado é extremamente competitiva, né? Tudo é copiado facilmente, né? O que muda nos anúncios aí de cerveja, infelizmente, é só a bunda que aparece na televisão, né? Quase todos os produtos viraram commodities, né? O que você tem pensado para sua marca para se diferenciar dessa forma, tá? Os produtos, né, que eu estou falando, lançados, eles são facilmente copiados. Então, o iPhone, quando lançou, várias marcas, né, já tem o iPhone, tem o próprio Samsung falando que é muito melhor. É
facilmente copiado. Hoje a tecnologia está aí, a informação está aí, porque a internet também propicia isso. Então a gente tem que ir além desses quatro, do produto e dos 4 P's. Tá? O corpo caiu aqui. Mas vivemos um mundo globalizado. Não tem como. Né? Ainda mais com a internet, ainda mais com todos esses meios digitais. Né? Hoje a gente consegue fazer negócios com pessoas que estão na China facilmente pela internet, hoje a gente consegue falar com pessoas que estão na Austrália, nos Estados Unidos, né? É assim a internet. E aí a marca está inserida nesse segmento, nesse cenário aí de globalização, nesse cenário que é totalmente imprevisível, que é totalmente dinâmico. Então como é que a marca vai se relacionar, como é que a marca vai fazer o seu negócio? Pensando em marca, o que é bom deixar claro é que a gente não pode só pensar em marca com relacionamento. Marca é negócio. Marca está voltada ao seu negócio. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Com uma marca forte, você consegue fazer um negócio melhor. Você consegue fazer com que as pessoas comprem mais seu produto. Né? Então, a economia é globalizada e os concorrentes, claro, né, são de todo lugar do mundo. Tá? E nós, consumidores, não respondemos mais de maneira esperada por uma simples comunicação. Você comunicar nos meios tradicionais, ok. Né? Não dá mais para você fazer o anúncio do presidente, que é só para ele ver o outdoor do presidente que ele chama. É só para o presidente ver, não, tá lá, ó, foi feito. Mas qual que é aquele retorno? A internet consegue mensurar, a internet consegue trazer métricas, dados, informações desse cliente, horários que ele viu aquele anúncio, horário que ele clicou, horário que ele se relacionou com a marca, né? O que ele pensa sobre a marca, que é mais importante. Então, os consumidores, nós como consumidores, não respondemos mais ao impacto de um simples anúncio tradicional. Tá? Bom, e aí os concorrentes, né? Os concorrentes, né, o que é bom deixar claro, é que você não pode entrar na internet pautado ao modismo. Todo mundo hoje fala que marketing digital e só pensam em redes sociais. E redes sociais não é marketing digital. Né? É também uma parte do marketing. Né? Se for pensar marca digital, redes sociais é um ponto importante para você criar relacionamento, para você tirar as dúvidas do seu cliente, para você trazer informação para aquele cliente. Mas redes sociais não é só marketing digital. Então deixa claro que vocês vão entrar numa pós-graduação voltada para marketing digital, mas o que é o marketing? Né, é que está atrelado ao seu negócio. Né? Como você vai fazer com que a sua marca seja reconhecida e venda mais. A gente, infelizmente, vive nesse mundo capitalista, então a gente tem que pensar em sim em venda. Todos nós aqui, que somos gestores aí de marketing, precisamos pensar nisso. Precisamos matar os nossos concorrentes no ninho. Não podemos deixar espaço para eles crescerem. Infelizmente é uma guerra. Não sei quem já estudou marketing de guerrilha aqui, vale a pena estudar um pouco história e você vê, realmente é uma guerra. Você está defendendo o seu produto, você está querendo vender mais e você está defendendo as suas praças e não deixando os seus concorrentes entrar nelas. Tá? Isso no mundo digital é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue fazer sim uma boa comunicação. Então, o que fazer? Né? O que resta nesse mundo que é tão complicado, né? Dessa comunicação nova, que eu chamo desse novo mundo de comunicação, né? O futuro não pode ser uma desculpa para evitarmos pensar e agir no presente. É o que vocês estão fazendo. Entrando numa pós de marketing digital é que vocês estão entendendo o cenário onde vocês estão e estão querendo fazer diferente. Não só porque o mercado está fazendo diferente, está olhando mais para o digital, mas sim justamente pelas necessidades como profissionais que a gente sente. Que a gente fala, bom, um anúncio no jornal, uma mala direta, né, não responde mais o que a gente quer. A gente precisa ir além disso. E o que resta é exatamente isso. A primeira coisa é foco, a segunda coisa é foco e a terceira coisa é foco. Não tem como a gente não pensar e ser focado, muito focado, em retorno no digital. Né? A marca, de novo, está atrelada no segmento que precisa trazer não só esse relacionamento que todo mundo fala, não só a questão de engajamento que todo mundo fala, mas principalmente a questão de negócio dessa marca. Eu gosto muito dessa frase aqui, que é do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. É bem isso. Né? Espero que vocês saibam para onde vocês querem ir, né? Aí vocês vão entender melhor quando vocês fizerem a pós de marketing digital, para onde realmente vocês precisam comunicar, como é que está sendo esse comportamento consumidor, como é que é a sua marca, como é que é o marketing, como é que é a mídia, como é que você divulga isso, e aí sim você vai conseguir ter um objetivo para chegar. O que o planejamento tem como foco? O objetivo, onde eu quero chegar, né? O que eu quero para a minha marca, o que eu quero para a minha empresa, como é que eu vou comunicar essa empresa no mercado. Tá?
Nós somos impactados, em média, 4 horas por dia pela mídia. Quando vocês acordaram, vocês foram no banheiro, tinha alguma marca lá. A marca da escova de dente de vocês, qual que é? Né? Quando vocês vieram para cá, quantas marcas vocês viram no meio do caminho? Né? Até é engraçado que em São Paulo não tem mais outdoor, a gente estava conversando sobre isso. A gente chega aqui, vê um monte de outdoor. Né? As marcas tentando falar, olha, compre batom, né? Experimente. Né? Nós somos impactados aqui. Agora no digital, que está todo mundo começando a ter as marcas no smartphone, no bolso, esse número deve com certeza aumentar. Lógico que é uma cultura, né, de mudança nossa, de estar conectado sempre. Quem tem um smartphone está sempre olhando o Twitter, está sempre vendo alguma reportagem, está sempre conectado com uma marca aqui. A maioria já, né? Tudo bem que a gente está falando com mais reviews, com intenção de fazer marketing digital, mas a gente precisa entender isso, porque a partir do momento que você faz, por exemplo, um post no Facebook, você está concorrendo com um post do amigo, com um filho que nasceu do amigo, com outras marcas que ele também se relaciona, né? E como é que você faz para criar essa atratividade no marketing? Como é que você faz para a pessoa não só curtir, mas engajar, comentar, né? Fazer com que ela entre no teu site e compre o produto? Não sei se o Gustavo falou, eu tive o prazer de trabalhar tanto com o Gustavo na Tecnisa, como o Paulo Esquiavão, que está aqui, que era gerente de mídia de lá. Nós vendemos apartamento online. 40% do faturamento da empresa, que não é pouco, média de 2 bilhões, 40% é vendido por online. A gente vai chegar nesse número agora, no final de janeiro, na verdade em fevereiro agora, em segunda-feira a gente vai ter um número redondo, 42%. Tem noção do que é isso? Vender um apartamento online? Se a gente consegue vender apartamento online, vocês conseguem vender qualquer coisa. Porque um apartamento é um dos bens mais valiosos que uma pessoa pode comprar. Não estou falando um rico, né? Um rico vai comprar um jatinho, vai comprar outras coisas, mas um apartamento de 350 a 2 a 3 milhões de reais você comprar online é complicado. Então você tem que criar todo um ambiente que passa segurança, que passa confiança. E lógico que a marca está atrelada a isso. Né? A partir do momento que você compra um apartamento online que seja 350 mil reais, você tem uma marca por trás respaldando aquele negócio. Né? E a gente tem que pensar nessa comunicação que é de uma única linha de comunicação. Você tem que estar totalmente voltado à comunicação, tanto on como online. Você tem que entender o que acontece no mundo offline para você comunicar no online, e entender o que acontece no mundo online e extrair aí os sentimentos, as necessidades, os anseios pelo seu relacionamento, pelas ações que você faz para o mundo offline. Né? Então não existe mais on e off. Como eu falei, está todo mundo conectado. A maioria aqui está conectada pelos smartphones, a maioria está conectada pelo computador e pelo tablet e por outras telas. Então, esse é o que é o grande problema, a corrida para esse novo mundo da comunicação. É a corrida que vocês estão fazendo a partir do momento que vocês entram nessa pós para entender esse mundo da comunicação. Eu gosto muito do cara chamado Liev Perry. Quem conhece? Liev Perry. Bom, ele fala muito da sabercultura. Isso há 15 anos atrás ele escreveu um livro que falava justamente isso. Movimento que oferece novas formas de comunicação. É o que está acontecendo hoje. Né? É esse movimento que ele fala que a bomba das telecomunicações, né, esse dilúvio informacional, jamais cessará. A gente deve aceitar. Isso é o que está acontecendo. Qualquer um virou mídia hoje. Né? Você tem lá seus seguidores, 2.000, 3.000. Hoje o consumidor entra na internet e fala mal das marcas, quer se relacionar, quer que resolve o problema. Né? Tem vários cases que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em aula a gente vai entrar em detalhes, que o consumidor conseguiu reverter a situação que ele tinha por causa da internet. Por causa que ele é mídia hoje, ele faz a propaganda. Né? Antes os consumidores não tinham esse poder de falar com as pessoas, ele não tinha esse poder de disseminar o que ele pensava daquela empresa. Ele tinha que fazer uma cartinha, mandar pelo correio e esperar 3, 4 meses, dependendo da empresa, para responder. E a resposta não era personalizada à necessidade que ele queria, não era real time, que hoje permite a internet. Né? Então, o Liev Perry escreveu isso há 10 anos atrás, e isso é para sempre. É um livro que eu vou pedir para vocês lerem com certeza. Tá? Nessa nova era, as vozes não se apagarão, pois diferentemente das sociedades orais, né, e escritas, o cyberespaço continuará a ser e ouvir e gerar respostas. É o que acontece hoje.
O cyberespaço está aí, a gente está nesse cyberespaço, nós viramos cyberrobôs quase, eu vou mostrar isso mais pra frente, e a gente está conectado sim com as máquinas. Tá? Bom, mudança, né? Da era de produção em massa, da revolução industrial, que era totalmente previsível, para a era da inovação em massa. A gente fala de crowdsourcing, a gente fala de open innovation, as pessoas estão ajudando as marcas a melhorar seus produtos e seus serviços, dando ideias, né? Mas as marcas precisam entender esse novo momento e estar aberta a isso, né? Estar aberta a essas novas ideias. Não são qualquer empresas. É difícil você escutar as outras pessoas, ouvir essas ideias e ver como as ideias podem ser implementadas na empresa. É muito mais difícil você fazer isso. São poucas empresas que estão voltadas para isso ainda. São poucas empresas que ainda trabalham em marketing de venda, né? Mas é esse mundo que a gente está vivendo já, né? Tem vários exemplos, a P&G, a Starbucks Idea, você tem a Dell Storm, você tem a própria Nike criando comunidades voltadas ao próprio esporte. Então a gente vai falar também um pouquinho aqui. Nunca se falou tanto de inovação, né? Essa tela aqui mostra aí alguns prints de livros que eu trouxe para vocês, que são bibliografias interessantes de se ler. Nunca se falou tanto de inovação. Inovação é sim um norte que as empresas precisam pensar, é sim a alavanca para a vantagem competitiva da empresa. E quando você fala em alavanca de vantagem competitiva da empresa, você está falando de diferenciação. E quando você fala de diferenciação, você está falando de marca. Porque a marca precisa identificar e diferenciar dos concorrentes. E quando você diferencia, você cria algo a mais, você cria o valor para essas pessoas que estão te seguindo, para essas pessoas que gostam da marca. Repetir é preciso, inovar não é preciso, não é mesmo. Você não consegue saber o que vai vir dessa inovação, qual que vai ser o resultado dessa inovação. A recompensa para a inovação é proporcional ao grau de incerteza. E na verdade a incerteza está atrelada ao risco que a empresa está querendo, né, passar. E risco, se a gente fizer um paralelo aqui com o mercado de capitais, risco não é proporcional à perda, mas risco é proporcional ao seu retorno. Se você quer ser inovador, se você quer ter uma vantagem competitiva diferenciada, se a sua marca quer gerar algo de valor para esse consumidor, você precisa inovar, você precisa se diferenciar. E a partir disso, você vai correr um risco. Você vai correr o risco de estar numa rede sociais e todo mundo falar mal da sua marca. Você vai correr o risco de ouvir os seus consumidores e eles não gostarem da sua marca. Tem várias empresas que estão pensando nisso, inclusive a empresa que hoje eu trabalho. A gente tem escutado, a gente está com um problema grande de atraso de obra. Poxa, mas o atraso de obra não vem do seu apartamento. A partir do momento que a marca entende que vende um lar para as pessoas, é totalmente diferente. Porque são onde as pessoas vão casar, vão ter filhos, vão viver, vão passar seu Natal, o Ano Novo. Né? E a partir do momento que a gente impacta na vida das pessoas, a coisa complica. Porque aí você criou um teto, uma vidraça, né, que qualquer um pode quebrar, qualquer um pode chegar lá e falar mal da empresa. Então, o risco é proporcional esse retorno, mas também você consegue reverter isso de alguma forma e fazer com que os clientes trabalhem a favor da empresa, dando ideias, colaborando, falando o que eles querem dos seus produtos, o que eles querem do apartamento. Então você tem aí as duas vias. Você precisa estar aberto, né? A empresa precisa ter essa mente aberta. E eu acredito que a pós-graduação vai ajudar a isso. Bom, a gente vive na era da consagração do dedão, né? Você olha para todo mundo, num almoço, você olha para um shopping, está tudo assim no celular, né? Você nem olha mais para a pessoa que está do teu lado, você não conversa mais. E na verdade essa era está passando um pouco e a gente está começando a ir para a era dos gestos, né? A televisão hoje com Kinect, os jogos com Kinect estão permitindo isso. Daqui a pouco vai ser o quê? Eu não sei. Eu não sei o que vai ser, mas a tecnologia está permitindo isso. E as marcas que não entenderem esse novo momento, essa nova cultura do consumidor de querer usufruir dessas tecnologias vão perder também, porque a gente tem que trazer isso implantado nos nossos produtos de alguma forma, ou ter presença nesses canais que permitem essa interação, né? Bom, então esse novo mundo da comunicação. A gente passou, para vocês entenderem, do estágio de só comunicar os atributos dos produtos para o estágio de experiências com a marca, né? Nessas experiências a gente tem que traduzir o sentimento que as pessoas têm em ações. E mais do que isso, ações de entrega para esse consumidor. Não dá mais para a gente só falar de 2 ou 4 ou 3 dormitórios, por exemplo. Ou falar que a minha televisão tem 42 polegadas ou que tem 5 anos de garantia. Não dá mais, o consumidor não quer isso, isso é mais do mesmo.
consumidor, esse novo mundo da comunicação, quer uma experiência melhor. Ele quer falar com as pessoas, quer entender o que acontece, quer criar comunidades e também poder pautar a empresa com as suas informações, com as suas ideias. Então esse novo mundo da comunicação é o que a gente está vivendo. Então, os homens, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. É justamente esse comportamento que a gente tem. Né? A gente antes não pensava nesse comportamento tanto. Né? Hoje a gente vê, como eu falei, a consideração do dedão. Está todo mundo assim. Está todo mundo falando com um amigo, está todo mundo conectado e as ferramentas estão recriando os nossos hábitos de consumo, nossos hábitos até de conversar com as pessoas e com as marcas. Aqui são alguns exemplos muito interessantes de case. Quem conhece esse case aqui? É muito interessante, é entendimento do público-alvo, entendimento de como eles compram, como eles estão conectados, o comportamento, né? Outro case emblemático é esse aqui. Você faz a sua compra online, mas se o teu supermercado é caminho para sua casa, você não precisa pedir para entregar. Você passa lá, já está tudo embalado, você pega a compra e vai embora. Né? É formas de comprar. Essa aqui é do Walmart. São formas de comprar. Né? Aqui, QR Codes, né? São atalhos para a marca, atalhos para informações, atalhos para novos produtos. A gente tem todo tipo aqui com o celular. Abre um mundo novo de comunicação. Quando você faz um anúncio que seja offline, mas você está levando esse cara para um digital. E onde a experiência é muito melhor. Você pode passar vídeo, você pode explicar, você pode mostrar para uma comunidade, você pode ir além, você pode tocar uma guitarra via anúncio. Né? Você pode até se reconhecer, que eu poderia estar com uma camiseta quem eu sou com o QR Code, com o meu currículo, com o vídeo, qualquer coisa. É uma experiência muito maior. Né? Se eu morrer hoje, sei lá, Deus me livre, não temos nenhuma madeira aqui, mas voltando para São Paulo, meu Twitter e meu Facebook vai falar por 3 meses sem parar. Porque está tudo programado. E a gente, no Japão, isso já acontece, você consegue falar com os mortos. Tá vendo aqui? O cara vai até lá, a lápide, coloca o QR Code e vê o vídeo do morto. Vê momentos da vida dele. Olha que coisa louca. Olha como mudou. Né? Olha como a gente está num mundo totalmente diferente. Também a gente consegue falar com as máquinas. Antes, quando eu era pequeno, vinha o Jacksons, né? Os Jacksons. Os Jacksons. Falando com as máquinas, falando com o robô. Né? Isso já acontece. Você fala com o teu celular, você pergunta para ele, ele te responde. Tudo bem que ainda não está muito bem alinhado, mas isso vai mudar rápido. Daqui a pouco você não vai precisar mais telefonar, você vai falar os números, isso já acontece por alguns carros, né? Você fala o número e já liga para quem que é, você digita e fala o nome da pessoa e fala qual, ela já liga. Tudo conectado pela tecnologia que está mudando as suas informações. Os consumidores dão ideias hoje para novos produtos aí em redes, né? A Ruffles, né? Todas essas Ruffles que saíram no mercado foram ideias dadas por nós. Eu quero o Ruffles Strogonoff, eu quero o Ruffles Yakisoba, e assim por diante. Né? Ou a própria Fanta, né? Sabor aqui maracujá e aqui morango que eu tinha. Fomos nós que falamos isso. Quem ganha? Quem ganha aqui? Não só o consumidor, mas a marca, porque entendeu o consumidor e trouxe para ele o que ele quer. Criou um novo modelo, não um novo modelo de negócio, mas um novo produto que antes. Quem foi no salão do automóvel em São Paulo? Alguém? A Ford está fazendo uma ação muito legal. A Ford criou um cartão para quem gosta da marca e em todos os pontos de venda dela, né, e principalmente no salão do automóvel, tem esses stands aqui, esses totens na verdade, que você com esse cartão você consegue passar lá, tem informações sobre o produto de uma forma digital, com vídeos, com uma experiência muito melhor, e você vai ganhando pontos. Então, cada vez que você passa no stand e vai ver um carro, você vai ganhando pontos. Dependendo dos pontos que você chega, quando você vai comprar um carro, aquilo vira desconto para você. E aí, o cyberrobô que eu disse, né? O Google, a partir do momento que esse produto vier para o mercado, imagina a gente aqui com óculos, vai parecer um robozinho, né? Mas eu vou ter informação de todos vocês, ele vai reconhecer quem são vocês, quais são as redes sociais que vocês estão. Imagina, olha a possibilidade que a tecnologia permite. Mas é uma forma de inovação, atrelada ao produto, atrelada ao negócio. Quando entrar isso no mercado e se todo mundo realmente aderir, acabou o smartphone. A gente não vai ter um smartphone. Né? Passou a era do smartphone. Estou falando aqui do óculos que vai dar todas essas informações, que vai fazer a ligação e vai desconectar a internet. Então,
Isso que a gente precisa entender. Esse case, para mim, é um dos cases mais emblemáticos aí que foram voltados para a marketing digital. Algumas pessoas não concordam muito que seja marketing digital, mas o pulo do cara na estratosfera, esse cara é maluco, né? Não sei quem viu. Alguém viu ao vivo isso? O cara foi lá na estratosfera e pulou, né? E aí, se a gente for pensar em marca, está totalmente atrelado ao posicionamento, né? Red Bull te dá asas, e realmente deu, né? Porque se não fosse a Red Bull patrocinando isso, esse doido aqui não ia pular. Né? E o cara é maluco mesmo, ele pulou. Né? Então, quando a gente pensa em marca, pensa em posicionamento, o que a Red Bull ganhou com isso? Gastou milhões, mas ganhou milhões da Red Bull. Ganhou milhões de valor na comunicação. Né? Então, para você, e é o case de marketing digital, porque eles criaram e comunicaram só no digital. E o pulo dele foi em real time, em stream, você entrava no site da Red Bull e assistia isso via digital. Não tinha mais a televisão. Então, existe vida além dos comerciais de TV. Né? A gente, como Tecnisa, se vende apartamento online, existe vida além dos comerciais de TV. A gente não precisa fazer só, eu não estou falando que não tem que fazer comercial na TV. Mas eu estou falando que tem uma outra forma de comunicar que é muito mais impactante, que você consegue atingir seu público segmentado, personalizar a comunicação para ele, a informação para ele e saber quem é esse cara. Quantas pessoas viram isso? Na televisão você tem uma estimativa de quantas pessoas vão ver esse filme. No online não, é totalmente diferente. Tá? Bom, o que é marketing? Sem falar aqui. Né? Marketing é um mercado em movimento. Vocês estão fazendo um movimento de entender um pouco mais de digital. É isso que move o mercado. Então o marketing ele precisa satisfazer as necessidades dos consumidores por meio de algum benefício. É a troca. Lembra do Scam? Isso é marketing. Ah, eu gostei disso aqui, troca comigo no teu celular, troca. Então eu tenho um benefício, eu estou ganhando alguma coisa para mim e você está ganhando alguma coisa que te interessa. Marketing é isso. Tá? E aí marketing trabalha necessidades, desejos e demandas. Né? O que é necessidade? Necessidade é bem simples. Descreve exigências básicas humanas. O que seria? A pirâmide de Maslow. Quem conhece a pirâmide de Maslow? Né? Bacana. A pirâmide de Maslow, se você for ver, é uma marca. Passa segurança, amor, relacionamento, estima e autorrealização. É o que a marca trabalha, é o que o marketing trabalha. Né? Às vezes até existem redes sociais falando sobre sexo. Aliás, uma das palavras mais buscadas, eu estava vendo no Zeitgeist, era sexo. Até sexo na internet as pessoas fazem, eu não sei como, mas... Né? Então, tá lá. Desejos, necessidades dirigidas a objetivos específicos moldados pela sociedade. É desejo do quê? De comer um quendim. Quem está com vontade de comer um quendim agora? Né? Isso é um desejo específico. Häagen-Dazs é uma marca, né? Água Perrier, é outra marca. Eu vou tomar água Perrier, eu não vou tomar qualquer água. Eu posso tomar qualquer água. Aliás, eu estou com sede também, estou bebendo um pouquinho de água aqui. Mas podia ser água Perrier. Imagina se eu chegasse aqui com uma garrafinha de água Perrier para dar palestra para vocês. Eu falo, esse cara é um metido. Né? O cara chega atrasado e ainda com água Perrier, pô, o cara é um metido. Sem comentar isso daí, tá? Bom, bom, demandas são desejos específicos apoiados por uma intenção de compra. Tá? O que é essa intenção de compra? Eu gostaria de ter uma Ferrari, eu gostaria de ter uma caneta Montblanc ou uma bolsa de Louis Vuitton. É um desejo específico, mas eu posso comprar por ele. Eu posso gastar 1 milhão, eu posso gastar, sei lá, 40, 50 mil numa caneta. Eu brinco e falo, quem tem um relógio Cartier não é para ver horas. Né? Quem bebe uma água Perrier não é para matar sede. Quem tem uma caneta Montblanc não é para escrever. Você pode escrever com lápis, você pode escrever com uma bic. Né? Essa é uma necessidade, isso está atrelado à demanda. Então nós, profissionais de marketing, não criamos as necessidades das pessoas. Nós influenciamos os desejos que elas têm. Nós criamos esse desejo de ter um iPhone, nós criamos o desejo de ter uma caneta Montblanc, nós criamos esse desejo de comer um quindim da loja tal ou sorvete X. Tá? Então, esse é um grande passo. Né? Falei aqui da Montblanc. Ninguém escreve com a caneta Montblanc só por escrever. Bom, e aí a gente entra, né? Qualquer mulher gosta de lingerie, né? Mas por quê? Porque tem um desejo, talvez, de ser igual a ela. Ser sexy.
né? Ou igual a Victoria's Secret, né? Ou ainda, se a gente for pensar em commodity, o cafezinho agora ele seria bom, né? Pagaria aqui R$2,50, R$1,50 um cafezinho. E aqui? Por que as pessoas vão aqui? Né? Ou porque as pessoas compram a Nespresso? Poderia tomar um café lá na esquina de R$1,50, R$2, mas não, faço questão de ir na Starbucks e gastar os tubos no café. Ou comprar a Nespresso. O que eu estou influenciando? A sociedade, eu estou criando desejo, eu estou criando marca. Estou indo além de uma simples comunicação voltada ao produto. Eu poderia vender só o café. Ok? Bom, hoje as pessoas reconhecem melhor uma marca não pelo que ela diz, mas sim pelo que ela oferece. Esse é o grande resumo. Pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz. Isso é totalmente diferente. E aí, se a gente começar a pensar nisso, né, a gente tem que pensar, aqui está cortado, mas é o porquê das coisas. Por que você vai fazer isso? Né? E aí a internet te ajuda, porque tem métricas, tem dados, tem informações. Lógico que você não pode estar só pautado com métricas. Né? Você também tem que ter o feeling do marketing, tem que ter experiência também de mercado. Mas elas vão sim te ajudar a atingir esse objetivo. Esse foco que a gente estava falando lá. Foco 1, foco 2 e foco 3. Tá? Bom, qual é a marca que vende mais computador no mundo? Só uma pergunta para vocês. Dell. O que mais? HP. Tá brigando, a HP vende mais ainda do que a Dell. Mas as duas estão lá no par. Mas qual que é a marca mais sexy? Qual que é a marca que vira top leader no mercado, que realmente cria uma inovação que muda o mercado? É totalmente diferente. Você não precisa ter um market share no mercado. O que a gente está pensando é de virar um top leader do mercado. O que seria isso, Marcelo? Que raio é isso? Não necessariamente você precisa ser o líder da sua categoria. Você tem que criar uma visão única e inovadora. E aí sim você se diferencia. Você tem que pensar não só no share of market lá, mas no share of voice. O que as pessoas estão falando? Como é que eu estou criando essas experiências? O que elas querem do meu produto? Agente de mudança, a Apple não faz isso? Ela mudou totalmente o mercado. Né? Se vocês pararem para pensar, e se eu tivesse chegado para o meu diretor e falasse, olha, eu quero entrar no mercado onde a Nokia vende um celular a cada 4 segundos no mundo. Vamos fazer? O que o diretor de vocês vai falar? Você está louco? A Nokia vende um celular a cada 4 segundos no mundo. Eu vou criar um celular, mais um produto para entrar nesse segmento? Eles foram lá e fizeram o iPhone. Eu estava lendo no Valor Econômico essa semana a questão, a Apple conseguiu bater todas as suas metas com a venda do iPhone 5, né? E conseguiu ser de novo uma das marcas mais ricas do mundo. Né? Eles mudaram o negócio, eles não estão pensando no celular. O celular é só um portal para outras experiências com marca, outras experiências com jogos, outras experiências com qualquer coisa que você quiser. Né? Diferenciação competitiva, isso. Posicionamento de marca, aí está atrelado a associações e percepções que a gente vai falar muito mais em aula. E lógico, reputação de marca. Quando você tem reputação, você tem essa ressonância. Então não dá mais para fazer o arroz com feijão. Não dá só para você pensar só em marketing puro. Tá? As empresas precisam entender a diferença entre preço e valor. Totalmente diferente. E quando a gente pensa nisso, né, uma das heranças causadas pela Revolução Industrial foi justamente acreditar que o valor estava no produto físico. Hoje não tem. Se você vende, né, o iPhone sem a Apple Store, né, o preço do iPhone sem a Apple Store seria o mesmo, mas o seu valor seria totalmente diferente. Eles seriam mais um produto, mais um telefone, mais um smartphone também. Tá? Então é justamente isso. A possibilidade que ele causa aí com vários aplicativos, de vários segmentos, né, de vários negócios são lançados por isso. Ele conseguiu ver, principalmente no negócio da música, que estava já morrendo, e para mim, né, hoje está mais morto ainda com o iTunes. Né? Por que a gente utiliza o iTunes? Não é porque é mais barato a música, centavos, você vai comprar R$2, mas pela facilidade, entretenimento, a praticidade. Gostei da música tal, vou lá, já busco, já faço download, eu não preciso catalogar toda essa pirataria que a gente fazia antes com CD, né? Não vem vírus, é muito mais fácil você utilizar. E aí o produto,
está muito atrelado com serviço. Eles se confundem nesse meio. Outro modelo é o Wii, se a gente for pensar. Né? O Wii mudou. Se a gente for, quem joga PlayStation aqui? Poucos. Mas o PlayStation é muito melhor que o Wii, em gráfico. É muito melhor. Né? Mas o que a gente está vendendo? A experiência. Você realmente tem que fazer aquilo. Né? O Xbox também faz isso. Você está vendendo, mas foi o primeiro a entender o que o consumidor. Os bonequinhos não são tão bacanas, mas a experiência de você fazer, vai fazer lá o yoga. Você sai suando. Você realmente faz o exercício. Vai jogar um tênis. Né? Você realmente sai jogando. Você tem a sensação de jogar. Você tem uma experiência muito maior do que só o produto. Tá? A Nike, né? Com a pulseira, com todos os aplicativos, com a comunidade, o comportamento, a Nike entendeu isso e começou a fazer não é mais o foco o produto em si. O produto aqui está atrelado com o digital. Você conecta, espeta ele no USB e ganha um mundo aí de opções absurdas, até dicas de como você deve fazer seu exercício com os próprios atletas que ela patrocina. Tá aí as televisões Samsung para mostrar isso. Todo mundo aqui comprava Philips ou comprava Sony, que eram as televisões. Hoje quase todo mundo tem uma Samsung ou uma LG em casa. Marcas coreanas que entenderam isso. Que o serviço muda o produto. Tá? Valor, então, é totalmente diferente do preço. É totalmente diferente você achar que Red Bull realmente te dá asas. Né? É totalmente diferente você achar que a Disney vende sonhos reais. Né? Ou que ainda Coca-Cola abre a felicidade. Ou que as coisas não têm preço. Até chegar a fatura do teu cartão de crédito. Mas essa é a intenção de valor. Então o valor é totalmente diferente de preço. Né? Quando a gente pensa em preço, o que é o preço? O preço é componente do custo. Valor é o benefício. As pessoas ficam lá 3 dias numa fila para comprar um iPhone. Na neve, na chuva, isso é valor, não importa o preço. Você vê aqui a TIM, quando começou a lançar também o iPhone 5, a fila que fica, o desespero, você vai até meia-noite no shopping esperar para comprar um produto. Isso é valor. A pessoa não está ligando se vai comprar 2.000, quanto custa, né? 2.000, 2.500, 3.000 reais. O que importa é a marca, é o valor que aquilo vai te propiciar. Tá? Então, de novo a água. Eu gosto de falar da água porque a água é commodity. Né? Então se a gente for pensar em água, né, qual que é a diferença dessa água aqui para essa? Né? Não só embalagem. Né? pH dela? Não só o pH, mas o principal valor que o consumidor, o que o consumidor vê é isso aqui. São 6 vezes mais caro e vem menos. Né? Então o que é marca? Só para vocês entenderem. Tá? Eu poderia ficar falando aqui várias coisas, mas os alunos já estão pedindo para eu parar. Rapidamente, eu pergunto para vocês, o que é marca? Eu gosto dessa interação, é muito legal. Está praticamente uma comunicação tradicional. Eu já dei uma guinada, você viu? É? Eu já dei uma lanchada lá no pH. Que é marca? O que é marca para você? Pra mim, que é marca sou eu. Também é uma marca pessoal, você tem a sua marca pessoal. Mas o que é uma marca voltada para a empresa? O que é marca? O que ela precisa ter? É a essência da empresa. Também. Bom, gostei. O que é marca? Hã? Conceito. Não só conceito. Confiança. Bom. Percepção, associações. Né? Tem que ser mais forte. Marca é isso? Não. Mas é marca. Né? Marca É reconhecido como me marca. faz lembrar. Sim, mas O que me marcou. Häagen-Dazs. O que significa Häagen-Dazs? É um processo de branding, de identidade de nome. Tá? Aqui não está escrito nada. Foi criado esse nome para as pessoas terem uma percepção europeia. E qual que era a principal praça que esse produto entrar primeiro? Estados Unidos. Estados Unidos é paga-pau da Europa. Eu tenho que ter um nome forte, Häagen-Dazs. Parece alemão, parece suíço, parece... né? Marca é nome. Você tem que pensar nesse marca. Você tem que pensar no nome da sua empresa. Né? Que marca é essa? Starbucks. Marca é símbolo. É um ícone.
Quando você vê isso, imagina se tivesse um aplicativo, só esse cafezinho aqui, só um copinho. Você já sabia o que está falando, você não precisa escrever. Marca embalagem. Eu consegui essa embalagem aqui de um diretor lá da Coca-Cola, ele fez uma apresentação, eu pedi pelo amor de Deus, pegar aqui um RAF. Essa embalagem é de 1937. 1937. Marca e consistência. Eles mudaram muito pouco a embalagem. E aí, com isso, você consegue identificar e diferenciar de novo o seu produto. Só você vai ver. Ou poderia ser uma nova garrafa, né? Não está escrito Coca-Cola, mas você sabe o que é Coca-Cola pela cor. Meu amigo, já fiz vários aniversários quando eu era criança lá, adorava. Hoje não fala mais com a nova criançada. A nova criançada não quer mais esse palhaço tanto, principalmente na Europa. Mas personagem de marca é marca. Né? Tem vários personagens. Como é que é o sonzinho dessa marca? Eu vou contar até 3, todo mundo faz junto. Tá? 1, 2, 3. Identidade sonora. Identidade sonora é marca. Quando você abre o teu Apple, como é que faz? Quando você liga o Microsoft lá, faz pã, né, de bug. Né? Mas gesto não é marca, né? O idiota fazendo isso lá. Mas é marca. Criou um elemento de marca em cima de um gesto. É muito interessante você pensar nisso. Marca é atitude também, né? Tem muita atitude, né? Essa comunicação. Eu gosto muito dessa comunicação. Você pode mais do que você imagina. Realmente você pode mais. Né? É só ter essa consistência. Então, vocês entenderem um pouco mais de marca, né? A AMA fala que marca é nome, termo, símbolo, desenho ou comunicação desses elementos que devem identificar e diferenciar de qualquer concorrente. Mas a gente percebeu que não é só a identidade visual que vai muito além disso. Né? Marcas são associações, as percepções, a experiência que cria, a tecnologia, a inovação que ela traz, a vontade competitiva e principalmente o valor que ela vai trazer na vida das pessoas. Obrigado, a gente vai conversar mais depois. Falar um pouco de planejamento aqui para vocês, mais ou menos a aula que a gente vai ter aí em setembro, tá? Bem rápido, eu sou autor do livro de planejamento, devo ter lançado esse ano, se tudo der certo, aí se eu conseguir acabar, dou aula em alguns cursos. Hoje eu estou assumindo como diretor de e-commerce de uma marca que está sendo lançada, né? Uma marca aí voltada para o público feminino, de bolsas, sapatos e tudo mais. E tem um histórico aí de mais de 12 anos em agência, O que eu vou falar para vocês aqui é bem o começo da aula, tá? Que a gente vai ver. Que é o seguinte, é interessante planejar. Quem trabalha com planejamento aqui? Tá. 2 pessoas. Vocês vão começar a ver que assim, planejamento é muito mais do que a gente colocar um monte de informação no PowerPoint. A gente precisa ter reflexão. Eu costumo falar nas aulas que quando a gente começa a trabalhar com planejamento, você começa a entender por que você teve aula de sociologia, filosofia e antropologia na faculdade. Porque você tem que viajar bastante. Até quinta-feira eu era diretor de agência e tava lá, tinha a minha equipe. A gente saía pra ir em shopping, pra passear, às vezes até andar na rua pra ficar conversando, pra ficar viajando, pra tentar chegar numa solução para cliente. Até Parque Ibirapuera a gente chegou a andar uma vez para tentar chegar em solução para cliente há um tempo atrás. Por quê? Porque a gente tem que entender exatamente a essência do que está acontecendo. O Marcelo falou aqui muito de marca, a gente vai falar bastante de comportamento do consumidor na minha aula, porque tem uma coisa muito ligada à outra. O planejamento nada mais é do que a gente vai pegar a essência da marca versus o consumidor deseja. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês que a gente precisa realmente planejar? Todo mundo fala, não, precisa, né? No começo de aula de planejamento, todo mundo fala, não, vamos dar uma moral ao professor e falar que precisa planejar. Esse cara planejou, você mora dentro do seu sobe Melhorou agora? Bom, esse cara ele planejou ser a maior rede social do mundo.
lá no quartinho da casa dele, né, da faculdade. Duvido. Aí a gente ia fazer uma pesquisa. Né? O planejamento trabalha muito com pesquisa, com focus grupos e tudo mais. Eu chego para vocês e faço essas perguntas aqui. Quem vai querer um aparelho que você compra na loja, mas não sai usando? Chega em casa, tem que instalar um software obrigatório. Só com esse software você introduz algum conteúdo desse aparelho. Você vai virar refém da marca e só o produto da marca vai ser conservado. Alguém quer esse produto? A gente fala assim, não quero, pô, vou ficar refém da marca e tal. Esse produto é esse. Talvez se a Apple tivesse feito aquelas perguntas, não sei se ela teria coragem de lançar um produto para mudar um mercado, como o Marcelo falou muito bem, enquanto a marca Apple muda o mercado. Às vezes a gente não consegue fazer as perguntas certas para o consumidor e a gente tem as respostas erradas. Isso aqui, um vídeo de churrasco, pode dar origem ao maior site de vídeos do mundo. Será que alguém planejou? O YouTube foi isso, né? Comprado por 1,65 bilhão pelo Google 2 anos depois que foi lançado. São 3 produtos gigantes que todo mundo usa, que todo mundo gosta, que todo mundo é apaixonado e não foi planejado. Então se esses caras deram certo sem planejar, por que a gente precisa planejar? Não dá pra gente simplesmente botar uma campanha no ar e ver o que acontece? Não dá simplesmente pra gente pegar, e vocês vão ter ela com Paulo sobre mídia, pegar 50 mil reais do cliente e jogar no UOL? Põe um banner no UOL. Vê lá, vê o que acontece. Ah não, a moda agora é rede social, tá bom, vamos comprar, né, 20 mil de Facebook Ads. Não, esses caras planejaram, então por que a gente precisa planejar? Aí eu vou falar por que a gente precisa planejar. Vamos levar um outro lado aqui. Esses caras jogaram muita bola, quem gosta de futebol sabe. Mas se existia um líder, né, um Pelé, um Michael Jordan, um Tiger Woods, um Steve Jobs, um Bill Gates. Quem aqui vai arriscar que a sua marca seja o único, sem fazer um planejamento? Quem que vai arriscar? Eu não arrisco. As marcas que eu trabalho, eu não arrisco ser o primeiro. Eu não coloco uma campanha, eu estava até quinta-feira cuidando da Delavia Pneus, eu não colocava uma campanha da Delavia Pneus sem ter um planejamento por trás. Nada. Nem Facebook Ads, nem post era feito no Facebook sem ter um planejamento, sem ter um conhecimento de marca, sem pesquisar com o consumidor, nem isso. Nem pegar um post e falar assim, vamos pegar uma foto de um carro legal, joga aí e vê o que acontece. Nem isso era feito no planejamento. Grandes marcas possuem grandes planejamentos. Eu gosto muito dessa imagem aqui, eu trabalhei com a Mercedes há uns 2 anos atrás, e esse carro aqui da Mercedes, ele provavelmente seja lançado em 2016. E a Mercedes está trabalhando nele desde 2005. Planejando o carro. Aí você fala assim, poxa, mas se a Mercedes lançar um carro desse aqui, vende. Baita design, é Mercedes, né? Marca super forte, vende. Só que nem por isso a Mercedes vai simplesmente falar assim, não, vamos lançar qualquer carro aí que vai vender, não vai. Os caras têm que entender o que o consumidor quer, a forma que ele quer. O cara que compra uma Mercedes não é um cara só porque ele tem 150, 200 mil reais ele vai lá comprar um carro. Ele é um cara, entre aspas, chato. Que é o banco de couro que tem o corte, a costura tal. Ele quer que a roda aqui tenha tal nível de cromagem na roda. Você precisa saber tudo isso. Então quando você lança um carro, você acaba trabalhando 10 anos. A Fiat, que é a Fiat, trabalha 6 anos para lançar um carro. Não sei o que foi aqui no top de planejamento de 2 anos atrás, não sei se vocês estavam, o Thiago, que é o diretor da Fiat, falando há 2 anos atrás que a agência dele já estava trabalhando campanha de comunicação de um carro que eles vão lançar em 2016. Eles estavam trabalhando em 2011 já. A agência já estava em Betim trabalhando. Só para vocês terem uma ideia do que é planejamento. Quando a gente tem marca forte, a gente é vendido, ou templos de consumo desejam. O Shopping Iguatemi deseja ter. Aqui tem uma loja da Tiffany, que é o Shopping Iguatemi, deseja ter isso. Quando a gente não tem planejamento e tem uma marca fraca, a gente é vendido aqui, qualquer boteco da esquina. Aí vocês querem ser vendidos aonde? A marca que eu vou lançar agora em maio, eu não quero ser vendido aqui. Eu quero ter no futuro uma loja no Shopping Iguatemi. Por mais que eu não tenha um lucro absurdo, mas é interessante.
para minha marca interessante. Se eu estou falando com o público A, eu vou ter produtos para falar com o público A, ter uma marca minha. Mesmo que seja um stand. No Shopping Guatemi é diferente, no Shopping JK, na Cidade de Jardim. Mas para isso tem que planejar. Então se a gente precisa planejar, com certeza a gente precisa. Aí você já deve ter ouvido isso daqui, se alguém já fez algum curso, alguma coisa de planejamento. É o seguinte, planejar é achar uma solução criativa para o problema. Realmente. Isso é interessante. Planejar é muito fácil. A gente chega na agência, 9 horas da manhã, põe o iPhone no ouvido, põe o pé na mesa, liga o computador, digita no Google e fala assim, quero uma grande ideia. Aí o Google apresenta uma grande ideia de campanha. A gente apresenta às 10 horas da manhã para o cliente e das 10h30 em diante a gente fica jogando paciência. Não é bem assim. Seria legal se fosse assim, mas não é bem assim. Para a gente planejar, a gente precisa pensar muito, estudar muito. É preciso correr muito atrás da informação. E aí uma coisa que eu vou falar muito para vocês aqui na aula, que eu falo em toda a aula, é o seguinte. Está na hora da gente sair da frente do computador. Está na hora da gente sair da frente, achando que o computador vai trazer tudo. Tem que ir para a rua. Planejamento tem que ir para a rua. Tem que ir lá, no ponto de venda. Semana retrasada eu fiquei 2 dias na Delavia, fazendo pesquisa ali, vendo como é que o cara compra o pneu, o que as pessoas fazem. Fui conversar com o saque. Troco e-mail com a gerente de atendimento da Delavia quase que todos os dias. Quero saber a dúvida das pessoas, entender. A gente apresentou o planejamento para eles na terça-feira, o planejamento de 2013, com informações ali que a Delavia não tinha a menor noção do que estava acontecendo. A diretoria. Por quê? Os diretores ficam na mesa deles. Espera que a agência faça isso. Espera que a agência traga a solução. Tem um grande cara de planejamento lá em São Paulo, na Loduca, o Ken Fujioka, que uma vez eu estava conversando com ele, ele falou uma coisa que para mim assim, eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, o planejamento é o cara que identifica qual é o problema da marca. Antes até do que a marca. Porque é a gente que está vivendo o dia inteiro a marca e o consumidor. Então a gente precisa correr muito atrás da informação e realmente ir para a rua. Percorrer longos caminhos. Uma coisa que eu já falo para vocês agora. Não vai ser a primeira versão do nosso planejamento que vai ser aprovado pelo cliente. Pode ter certeza. Às vezes nem pela diretoria da agência. Vocês podem ter certeza. Sempre tem alguma coisa para arrumar. E muitas vezes o planejamento anual que você apresenta em janeiro, em junho ele já está totalmente diferente. Porque a gente está vendo a performance, a gente está vendo o que está acontecendo. Às vezes todos os insights que eu tive para montar a Delavia agora e apresentar, provavelmente em maio, junho, ou a gente resolveu esses problemas e apareceram outros, ou a gente vai identificar que não eram esses os problemas reais que a marca tinha para ampliar a venda. Né? E a gente vai falar aqui, segunda parte bastante de e-commerce também, que é uma outra experiência que eu tenho. A gente precisa correr. Né? Eu estou saindo de lá, mas eu deixei toda uma equipe preparada exatamente para ficar o dia inteiro mensurando vendas, Google Analytics, entender o que está acontecendo, entrar no chat, a gente acompanha o saque, a gente acompanha o Facebook, exatamente para entender o que as pessoas querem. Eu vou falar bastante de comportamento porque é o seguinte, quanto mais eu entender a pessoa, mais eu sei como eu vou chegar no que o Marcelo falou do share of voice, né? Mais o share of heart, que todo mundo fala agora, que é chegar no coração do consumidor. Aí a gente vai ver o quê? Eu preciso entender pessoas. Tudo bem, meu público é homens e mulheres, classe AB 25+. Esquece. Eu passo muito disso. A gente precisa entender mercados. Né? Existem datas sazonais. Eu trabalhei, por exemplo, na Juliana Flores. Juliana Flores é o seguinte, de janeiro a junho é excelente. Você tem Páscoa, que é muito forte, você tem Dia das Mães, você tem Dia da Mulher, você tem Dia dos Namorados. De julho pra frente, péssimo. Você tem o Dia dos Pais, que não vende quase nada. Você tem o Dia da Secretária, que é bom. O resto não tem. Então, eu precisava entender o seguinte, legal. Esse aqui, se eu dividir aqui, primeiro semestre, segundo semestre, isso aqui nada mais é do que o da Juliana Flores. Tinha meta anual? Tinha. Eu precisava fazer tantos por cento da meta até aqui. Se eu não fizesse até aqui, daqui pra cá eu não faria. Eu não batia a meta anual. Quem trabalha em e-commerce aqui sabe que a gente trabalha com meta todos os dias. Precisa entender concorrência. Fazer exatamente isso daqui, ó. Se disfarçar de consumidor e ir atrás da concorrência. Tá?
Juliana Flores, eu tinha uma equipe de 9 pessoas. Os 9 a gente tinha a Flores Online, que era o principal concorrente. Todo mundo seguia eles no Facebook, seguia no Twitter, recebia e-mail marketing, fazia compra também. Às vezes a gente comprava no boleto, depois não pagava, era só para ver o sistema, ligava para tirar dúvida. A minha equipe fazia isso e fazia relatório. Por quê? Porque eu sabia identificar os problemas que eles tinham. Aí alguém falou assim, pô, mas vocês faziam isso é uma coisa errada do mercado? Flores Online fazia a mesma coisa. Pode ter certeza. É legal fazer isso. A gente, quando ela via, a gente foi na caçula de pneus para ver pneu. Isso no começo do ano, começo do ano passado, quando a gente estava fazendo planejamento para ganhar conta. A gente foi em caçula, a gente foi na De Pascoal, a gente foi conversar com o pessoal, exatamente para entender como é que era o cenário dentro da nossa concorrência. Aí a gente define os objetivos. Olha o caminho que a gente percorreu até definir o objetivo. O objetivo não é simplesmente a gente chegar e falar assim, tá, qual é o objetivo da marca? Vender mais, ampliar mercado, comunicar uma novidade. É mais do que isso. Só que para a gente chegar exatamente qual é o objetivo que a gente tem numa marca, a gente precisa conhecer bastante. Aí a gente define estratégia. A gente tem um objetivo, a gente começa a definir estratégia, a gente começa a definir qual o caminho que a gente vai seguir para chegar naquele objetivo. Aí veio a grande ideia. A grande ideia, alguém pode falar assim, poxa, mas uma vez eu estava numa reunião e a gente teve uma grande ideia para uma campanha. Isso acontece. Quanto tempo vocês ficaram em reunião para ter a grande ideia? Quando eu fiz a campanha da Mercedes, eu vou falar bastante de case aqui, que eu acho bem legal, porque aí a gente mostra exatamente o dia a dia, como é que a gente faz, porque nada mais é do que quando a gente dá aula, a gente traz muito da nossa metodologia do dia a dia. Quando a gente fez a campanha da Mercedes, a gente chegou numa ideia, a gente estava lançando aquele Smart, que é um carrinho pequenininho da Mercedes, a gente chegou numa grande ideia. E aí a diretora de atendimento, que era uma pessoa que estava na agência, até hoje ninguém sabe por quê, porque ela não sabia nada do que acontecia na agência, ela veio questionar o planejamento, por que a criação teve a grande ideia e não o planejamento. Aí a gente teve que mostrar para ela que para a criação chegar naquela grande ideia, foram mais de 65 horas de reunião. A gente somou. Teve uma semana que eu chegava às 9 da manhã na agência, saía às 7 da noite na sala de reunião. Não liguei o meu computador. Uma semana, só na sala de reunião. Aí chegou na grande ideia. Por quê? Porque a gente, com o planejamento, tem a missão de dar o caminho para a criação, dar o caminho para a mídia, dar o caminho para as redes sociais. E a gente fez isso. Eu e mais uma outra pessoa que estava no planejamento comigo. Aí chegou a grande ideia. Mas a grande ideia não vai chegar igual eu falei para vocês, sentar no computador, jogar no Google e digitar assim, ó, a grande ideia do planejamento. Não vai chegar. Planejamento ajuda a gente a tomar um caminho. Ou a gente vai para o fracasso, ou a gente vai para o sucesso. Tá? Eu prefiro um sucesso, traçar uma estratégia para chegar no sucesso. E aí uma outra coisa que a gente vai falar também, depois dessa reflexão, uma outra reflexão que eu gosto muito de fazer, é o seguinte, a gente tem ouvido muito falar assim, o mundo mudou. O Marcelo falou bastante agora dessa nova cultura que as pessoas têm do dedão. O mundo mudou bastante. A gente costuma falar assim, você quer almoçar, você quer chamar uma pessoa para almoçar sozinho, você chama uma pessoa que tem um iPhone. O cara vai sentar na sua frente e vai prestar a menor atenção no que você está falando, tá? E vai ficar lá no iPhone e ainda vai marcar que está almoçando com você no Facebook. E não vai ouvir o que você está falando. Provavelmente daqui a pouco vocês vão olhar na rede social os 4 aqui almoçando, as 3 conversando e a gente aqui no Facebook falando e tudo mais, enfim. Então vamos começar a entender como é que esse comportamento mudou, como é que as coisas estão mudando no mundo. Por que a gente precisa disso? Porque um ponto fundamental para o planejamento é essa palavrinha aqui, ó, percepção. Eu costumo falar assim, o Gustavo também é um cara que trabalha muito tempo com planejamento. Se pegar um briefing e passar pra gente, a forma dele entregar o planejamento vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do Marcelo também, que trabalha com planejamento de marca. Por quê? A nossa percepção é diferente. Talvez o Zanotto vá para um lado mais estratégico, eu vou para um lado mais de comportamento de consumidor e o Marcelo vai para um lado mais de construção de marca. Ah, tá errado? Não tá. Lógico que o Marcelo sempre vai estar mais certo, mas não vai estar errado. Vocês vão entender porque depois a gente... O Marcelo, coitado, ele não vai estar profissionalmente, brinca muito com ele. Por que a gente está fazendo isso? Porque a percepção é diferente.
como é que a gente está mudando, como é que a gente começa a entender se a gente está percebendo essas mudanças. O poder mudou. Há 10 anos atrás eu ia chegar aqui para vocês e falar assim, olha, os Estados Unidos vai ter um presidente negro e o Brasil vai ter uma presidenta. Quem que ia rir da minha cara? A maioria das pessoas. Reeleito e infelizmente vai ser reeleito. Não sei se infelizmente, que se não for ela vai ser o Lula, então não sei qual dos dois vai piorar, mas enfim. Eu vi na Calheiros lá no Senado, eles Então. Que a gente pagando imposto, sendo assaltada, tá, o Brasil tá bom. Esses aqui eram os antigos milionários. Há 10 anos atrás, quando você entrava numa faculdade de administração, de economia, você começava a conversar com pessoas de 17, 18 anos, os caras que queriam ser esses caras, né? Donald Trump, Warren Buffett. Esses aqui são os novos milionários. Esses aqui são os novos caras que as pessoas querem ser. Esse aqui todo mundo conhece. Quem sabe quem é esse aqui? É o cara que fundou o Buscapé. Romero Rodrigues, né? Romero Rodrigues. Às vezes eu mostro isso aqui em aula e ninguém sabe quem é esse cara e todo mundo usa o produto dele. É fundamental para quem trabalha com e-commerce. A grande maioria dos produtos a serem vendidos é fundamental trabalhar com esse cara. Hoje é esse aqui que as pessoas querem ser. Por quê? Porque eles chegaram no 1 milhão antes dos 30 anos, com projetos digitais. Esse aqui chegou no 1 bilhão antes dos 30 anos, né? Mas esse aqui chegou, ele vendeu a empresa dele por 350 milhões de reais há uns 4 anos atrás. 90% da empresa. São esses caras que a gente está vendo hoje. As marcas mais valiosas, 120 anos, 13 anos. O Google vale mais que a GM. Como é que o Google ganha dinheiro? Link patrocinado. 97% do faturamento do Google vem de link patrocinado. Quanto é que a gente paga o link patrocinado? Centavos? Quanto é que a gente paga um carro da GM? Um Celta pelado? 30 mil? No mundo inteiro? E essa marca aqui vale mais? Olha a mudança. Internet. 5 milhões de pessoas assistem Jornal Nacional. Quem tem filho pequeno sabe. Né? A gente sabe bem, né? A paz que essa galinha aqui traz pra gente. Maravilhosa. Nossa, eu adoro. Sabe o que é? Nada mais é que o cara pegou a galinha da Magi e fez ela cantar um monte de música que todo mundo conhece. É verdade, né? Você conhece os caras, não conhece, Gustavo? É, são daqui, mas você conhece. Vai falar que eu falei isso pra eles. Mas, cara, é impressionante. Você vai, às vezes a gente vai em restaurante, aí eu tenho uma filha de 2 anos e meio, eu e o Gustavo, a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade. E às vezes a gente vai em restaurante, você liga o iPad assim, ela fica lá quietinha, vem um monte de gente, olha do lado e fala, nossa, tá vendo? A galinha pintadinha que tá ajudando. Um monte de pai. E tem uma visualização muito maior. E esse projeto aqui, quando esses 2 caras de Campinas foram na Globo vender, a Globo virou e falou assim, olha, a gente não vai comprar porque você não vai dar certo. O que eles fizeram? O projeto tá pronto, põe no YouTube. Fenômeno. Hoje em dia todas as crianças sabem, vão no show. O show deles lotou lá em São Paulo durante 6 meses, você não conseguia comprar ingresso. Internet. O comportamento de compra está mudando. Eu tenho ido bastante conversar com shopping center, estou assessorando a agência da Maia sobre shoppings. E o que a gente está ouvindo? O shopping está lotado, mas as lojas não. A gente tem visto isso. A gente foi no Center Norte, na quinta-feira, e a gente até falou assim, o Center Norte, para quem conhece São Paulo, é um dos shoppings que tem maior movimento. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que o McDonald's, o Center Norte, era o McDonald's que mais vendia no mundo. Pra vocês terem uma ideia, o volume. A gente chegou lá e falou assim, olha, o que a gente tem para oferecer para vocês, começamos a falar estratégia, a gente falou assim, a gente não está preocupado em fluxo de pessoas, porque isso vocês têm. O que a gente está preocupado é como é que as pessoas saem do corredor para a loja. Por quê? Porque as pessoas estão indo na loja, e aí a gente teve uma outra reunião ontem, num outro shopping também. As pessoas estão indo na loja, experimentam a roupa, olham tudo direitinho, o que ela faz? Obrigado, eu vou pesquisar mais. Sai, pega o iPhone, Buscapé, aplicativo do Buscapé, digita o produto, vê o mais barato e compra pelo iPhone, de dentro do shopping. A loja perdeu a venda, mas a marca não. Para a marca, tanto faz, o dinheiro está indo para os meus bolsos.
né? Mas a gente está vendo esse comportamento mudando bastante. O consumo de mídia está mudando. Há 5, 6 anos atrás, você falava assim, nossa, eu vou assistir televisão pelo iPhone dentro do ônibus. As pessoas iam rir. Isso é a coisa mais comum que tem. Você vai lá em São Paulo andar de trem, de metrô, que teoricamente a classe CD que está usando mais, todo mundo assim. Eu tinha um cliente numa outra agência que eu trabalhava, que ele era um compra coletiva e ele não acreditava em internet. A gente ainda tem esses clientes. O cara trabalha 100% com internet e não acreditava. Aí a gente foi falar para ele fazer um aplicativo para iPhone. Ele falou, olha, é o seguinte, eu não vou fazer porque como a meu público é classe CD não usa smartphone. Aí assim, primeiro você respira bem, né? Para não falar porque o cara paga seu salário e tudo mais. Peguei o iPhone e gravei. 90% do vagão estava assim. Aí eu mostrei para ele, falei assim, olha, se você não acredita que a classe CD entra na internet, acessa o mobile, tá aqui, ó, assiste o videozinho. Dentro do trem. Hoje de manhã. Aí acabou não indo por causa de verbo, uma série de coisas. Mas mudou o consumo de mídia. Hoje, você vai lá em São Paulo, é difícil você ver um cara tirar um iPad e acessar de um ônibus, no metrô. Hoje, daqui 2 anos, isso vai ser a coisa mais comum do mundo. Porque há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era difícil ver alguém fazendo isso com o celular. Hoje as pessoas estão jogando joguinho, estão acessando a internet, mandando mensagem, brigando com o namorado. Acesso à informação tem outros nomes. Vocês devem estar acompanhando aí o quanto jornal e revista está apanhando. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês na aula, que é do A Revolução das Mídias Sociais, que fala, que é até daquele livro Socionomics, né? Socionomics, que fala o seguinte, no mundo inteiro, dos 25 principais jornais do mundo, 24 estão perdendo a circulação rápida. Ah, isso acontece lá fora. Bom, novembro do ano passado, simplesmente o Estadão fechou o Jornal da Tarde, um jornal de mais de 45 anos de tradição. Fechou. O Marca, que é um jornal de um grupo EGESA, que é um grupo português fortíssimo. Pra vocês terem uma ideia, esse grupo português só comprou o IG no ano passado. Fechou o Marca, está fechando o Brasil Econômico, que era concorrente do Valor Econômico. Virá tudo para o digital. O Estadão, daqui 2 anos, vai ser inteiro digital. Não vai ter mais papel. Jornal do Carro, né? Jornal do Carro. Por quê? A gente viu, né? Vamos dar um exemplo aqui. Um negócio extremamente trágico domingo passado lá em Santa Maria. Foi domingo de manhã. Quando que o Estadão falou da matéria? Na segunda de manhã. Que é quando chega o jornal em casa. Segunda de manhã, quem é que não sabia o que tinha acontecido? Já estava na internet, já estava no Facebook, já estava no Twitter, já estava no YouTube, já estava na Globo, todo mundo já sabia. A informação está sendo muito rápida, está sendo transmitida muito rápido. A gente começou a acompanhar assim, os cases de gente, assim, super triste falar, mas gente de dentro da boate postando no Facebook o que estava acontecendo. E o Estadão falou disso na segunda de manhã, 24 horas depois. A notícia está velha. Seu time vai jogar, ganha, você vai esperar no dia seguinte para ler o que aconteceu, para ver quem fez o gol, sendo que você entra no aplicativo do Globo Esporte 5 minutos depois do gol você vê o gol. Vídeo. Então esse aqui é o acesso à informação hoje. Redes sociais são as novas fontes de notícia. Quem que a gente acredita mais? Tem muita gente que nem sabe quem é esse cara. Fundador do Kibilogo, o blog mais acessado do Brasil. A gente está acreditando mais no cara que está dando uma opinião espontânea ou num cara pago por uma mídia que todo mundo sabe que manda no Brasil. Que tem ligações fortes com o governo. A gente está acreditando mais aqui. Isso aqui o Marcelo vai falar bastante. O relacionamento com a marca está ampliado. Hoje em dia a gente tem o quê? O cara pode não ter grana para comprar uma Mercedes, mas ele compra um relógio que tem a Mercedes, ele compra um óculos que seja da Mercedes, ele compra uma camiseta, porque ele quer se relacionar com a marca. E aí o que a gente faz com o planejamento? Entende todo o brand para saber como o meu consumidor quer se relacionar aqui, como o meu consumidor vai fazer isso. Decisores mudaram, mais uma vez, quem tem filho pequeno sabe. Essa criança de 6 anos está decidindo o carro que você vai comprar, o apartamento que você vai morar, o restaurante que você vai comer, a viagem que você vai fazer.
6 anos. Houve aqui. Tem um case muito legal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha uma perua, nem sei se ainda tem, que chamava Lumina. É mais ou menos o que a Zafira aqui no Brasil. Eles identificaram o quê? Isso há uns 10 anos atrás. Que quem decidia a compra do carro não era o pai e a mãe, eram as crianças. O que eles fizeram? Fizeram um anúncio numa revistinha como se... É mais ou menos assim, se a gente trouxesse esse case para o Brasil, seria a GM fazendo o anúncio da Zafira na Turma da Mônica. Aumentou em 80% as vendas. Fizeram uma comunicação lúdica. A revistinha lá, além de ter um anúncio, a família, como se fosse a família da Mônica, tinha uma Zafira. Fizeram um acordo com a editora. Então, trazendo para o Brasil, seria mais ou menos isso. Lá, o pai da Mônica, que é o Maurício de Souza, andando, ele ia comprar uma Zafira, ele tinha uma Zafira para passear com a Mônica. Aumentou pra caramba. Porque só é quem decide. Quem tem filho na cidade sabe o que eu tô falando. Essa aqui é a nova realidade. O cara entra pra se confessar e fala assim: padre, eu pequei. Já tô sabendo. Isso que acontece. Às vezes você fala assim, você quer... Eu já fiz de querer ligar pra alguém, ligar, a pessoa não atende o telefone, você entra no Facebook e sabe onde ela tá. Você fala, ah, então tá. Eu já encontrei amigo meu, ele tá no shopping, olhando no Facebook, o cara tá postando no Facebook, tá no mesmo shopping que eu. As pessoas estão contando tudo na internet. Foursquare, né? Tem 2 caras aqui, eu não vou falar quem são, que brigavam, né? Numa certa empresa para ver quem ia ser o prefeito da sala de reunião. É ou não é? Né? As pessoas adoram fazer isso. A gente conta assim, né? Brincando e tal. Eu vou falar, eu não saio no tapa, né? Mas eles brigavam. Sério. Quem acompanhava no Foursquare via. Porque as pessoas gostam de fazer isso, gostam de expor, gostam de mostrar a foto do final de semana, gostam de mostrar o carro que comprou, gostam de falar que está com problema. Eu costumo falar que o Facebook hoje é um grande escritório de psicanálise, né? Porque todo mundo joga lá tudo. Ah, eu tô mal, hoje eu tô bravo, hoje eu tô pé da vida. Normal, não é crítica a ninguém, é isso que está acontecendo. Se as pessoas gostam de fazer isso, como é que a gente como planejamento trabalha com isso? Aí a gente entra na área do engajamento. Como é que eu faço as pessoas se engajarem com a minha marca se elas já gostam de falar? A gente conversa bastante com o pessoal, conversava bastante com o pessoal da Delavia e falou o seguinte: cara, pega esses caras que estão mega satisfeitos com a roda, vamos fazer esses caras falarem na internet. Porque eles vão querer falar. E eles vão falar o que? Nossa, eu coloquei a roda, não. No final ele vai falar, coloquei a roda na Delavia. E a gente vai gerar fluxo para a loja. Hoje um grande desafio que a gente tem, e aí o Marcelo mostrou cases fantásticos, é como é que a gente leva do digital para a loja física. Porque nem todas as marcas que a gente trabalha são só digitais. Quando você trabalha no e-commerce, um ou outro é 100% digital, um Submarino, por exemplo. Agora, quando você trabalha igual eu trabalho no Ponto Frio é uma loja física. Eu preciso fazer as pessoas do online para a loja física também, não só comprar lá. E aí a gente pergunta, qual é a época que a gente está? A época que a marca está do Atari ou da Apple? Tem muita marca que acha que está na época da Apple e está na Atari. Muita. E não é assim, ah, mas isso acontecia há 10 anos atrás. Não. Eu tive uma reunião, eu sou diretor lá da Becom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A gente teve uma reunião na quinta-feira. Eu só ficava até lá. Você não tem ideia das coisas que a gente ouviu de marcas totalmente perdidas. Totalmente perdidas. Conhecem marcas grandes que querem entrar no e-commerce, por exemplo, e não sabem nem que precisa de uma plataforma. Cara, acho que simplesmente colocar um site lá e colocar os produtos no site com layout ele vai vender. É nesse nível. Hoje. Falando de coisas que a gente ouviu na quinta-feira, de empresas que ouviram isso na semana passada. São marcas o quê? Eu quero estar aqui. Eu quero estar no futuro. Eles estão aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do planejamento em si. Todo planejamento ele começa com um grande desafio: resolver o problema do cliente. A gente resolve o problema pra caramba o dia inteiro. É esse o nosso grande desafio. 99,9% das vezes esse problema se resume em vendas. Toda empresa acha que está vendendo pouco, toda empresa precisa entrar num novo mercado, vira e mexe a empresa está lançando um produto novo. Tudo isso envolve venda.
Até fazer uma campanha de branding significa muito aumentar a marca, a gente vai falando besteira essa corrida, aumentar a marca para aumentar bem. As pessoas conhecerem mais a minha marca para comprarem mais. Então como é que a gente vai montar esse planejamento? Isso aqui, num primeiro momento, aí eu vou falar muito de metodologia, a gente vai, entre aspas, estressar bastante isso daqui. A gente tem que trabalhar sempre com metodologias, é mais fácil para se organizar. Eu costumo falar, quando a gente começa a falar de planejamento, vocês vão ver que a gente vai falar muito de pesquisa, de informação, de dados. A gente começa a ter tanta informação que às vezes a gente se perde. Então quanto mais a gente for organizado, melhor. Todo planejamento que eu faço, eu me baseio nesses 4 pilares. Relacionamento, engajamento, conteúdo e presença digital. Relacionamento e engajamento é o que hoje todas as marcas querem. Eu quero que as pessoas se engajem com a minha marca. Presença digital é você estar no site, no blog, no Twitter, no YouTube, é estar nos canais que a gente vai falar aqui agora. Tudo isso é interligado pelo conteúdo. Hoje, marketing de conteúdo é extremamente importante, a gente vai falar isso na aula, porque ninguém se relaciona com quem não fala. A gente não consegue engajamento se as pessoas não curtirem e não gostarem do que a gente está postando. E se a gente não tiver onde as pessoas estão no digital, ninguém vai conhecer a gente e ninguém vai engajar. Tá vendo a importância de ter o conteúdo? Dentro do planejamento, e aí na aula a gente vai falar muito disso daqui, eu quis mostrar só para vocês terem uma ideia, porque a ideia aqui hoje desse bate-papo é apresentar um pouco, né, do que a gente vai falar na matéria. Isso aqui é a espinha que eu monto o planejamento, que eu costumo falar que a gente conta história, né? O Júlio Ribeiro, que é um cara que vocês vão ver aqui que eu vou falar muito dele, vou indicar o livro dele, o Fazer Acontecer e o Marketing de Atitude. Ele fala muito o seguinte, que o planejamento é um cara que conta histórias. A gente conta histórias de marca. E o problema que a gente tem é o seguinte, tudo que a gente contar da marca vai ficar marcado, pro bom ou pro ruim. Né? Vamos falar um pouquinho mal da Pepsi. Vocês lembram a campanha do ano passado que a Pepsi comprava uma e ganhava outra? Sabe qual foi a marca mais beneficiada com essa campanha? Coca-Cola. Porque as pessoas chegavam no Carrefour para comprar a Pepsi e não tinha. O cara comprava uma e não tinha. Sabe o que eles fizeram? Ligaram para a Coca-Cola, compraram mais Coca-Cola, compravam uma Pepsi e ganhavam uma Coca-Cola. Foi essa a solução que a Carrefour encontrou para não prejudicar os consumidores dele. O Carrefour agiu certo. Então a gente vai contar a história da marca aqui. Começar com o diagnóstico, é muito interessante a gente mostrar para o cliente, é o que eu falei, a gente entende qual é o problema do cliente, a gente vai resolver o problema. Então nada mais é do que falar assim, olha, cliente, é o seguinte, você tem um problema. Seu problema é esse. Traçar um objetivo, entender o cenário, entender quem é o público-alvo, como é que a gente vai posicionar a marca, como é que eu quero que as pessoas vejam a minha marca. Se eu falar para vocês agora, vocês estão numa praia, 40 graus, vocês querem tomar uma cerveja, vocês vão tomar qual? Qual marca que vocês vão pedir? Aqui isso é diferente, normalmente isso é a Skol, que é a que tem o melhor mercado e tudo mais. A Skol aí tem sozinha quase 50% do mercado. Normalmente sai essa. Aí a gente vai falar de refrigerante, normalmente sai a Coca-Cola. Você vai falar de sorvete, sai a que bom. São as marcas que são melhor posicionadas. Isso é bom por quê? Porque a hora que o cara chega no supermercado, tem aquela prateleira gigante, cheia de refrigerante, o cara não quer nem saber quais são os outros. Ele vai direto na Coca-Cola, às vezes ele não sabe nem o preço. Posso falar por mim, eu sou um cara que bebe Coca-Cola pra caramba, eu não tenho a menor noção de quanto custa Coca-Cola no supermercado. Eu pego e põe no carrinho. Porque é a marca que está melhor posicionada para mim. Vamos entender concorrência, vamos entender qual a estratégia que a gente vai desenvolver para ganhar mercado, para bater na concorrência, para aumentar a venda, para atingir o objetivo. A gente vai entender qual o plano de presença digital que a gente vai falar e qual é a tática que a gente vai usar. Regra do planejamento nada mais é do que o cronograma e, por fim, uma sigla, na verdade, que a gente precisa cada vez mais se preocupar, que é o ROI. Cada vez mais. A gente vai falar de e-commerce aqui, vocês vão ver, quanto mais a gente fala de varejo, essa palavrinha, assim, não tem qualquer reunião que você faça com a equipe de varejo legal, eu vou botar quanto, vai voltar quanto. Tá fácil. Não adianta falar assim, não, a gente vai fazer uma campanha, porque a gente vai trabalhar o relacionamento no Facebook.
Vai me gerar quanto? Eu vou colocar R$1.000. Vai gerar 2.000 de venda? Eu não vou fazer o crescimento. É simples assim. A gente ouve isso até hoje. É um pensamento totalmente errado, mas a gente ouve. O que a gente fala de presença digital? Vou dar um resumão. Orkut, RSS, Facebook, Google, Buscapé, Mobile, blog, e-mail, Twitter. Ah, minha marca está aqui, então eu já estou na presença digital. Não. Isso aqui é a obrigação da marca. Tá? Quando a gente fala de presença digital, é quando a gente amplia o leque. E aí a gente fala bastante disso aqui. Realidade aumentada, o Marcelo falou bastante coisa de QR Code. A gente foi ontem no shopping e apresentou na verdade não apresentou, contou um case. Não sei quem que viu aqui. Vocês assinam aquela newsletter do Ed News? Quem assina? Vocês podem chegar em casa agora, ednews.com.br e assinar a newsletter. É fantástica para o mercado digital. Ed News, Mundo do Marketing, enfim, alguns outros sites aí que a gente vai falar. No Rio de Janeiro eles fizeram um case fantástico. Eles colocaram QR Codes no chão, perto de ponto turístico. Então a pessoa vai no Cristo Redentor, tem um QR Code no chão, o cara lê e vê um vídeo sobre a história do Cristo Redentor. Isso é fantástico. Usa isso para varejo. A gente começou a conversar ontem como é que a gente usa isso para varejo. Esses cases são legais. Trabalhar e-commerce, trabalhar games. Alguém joga social game aqui? Mafia Wars, Farmville. Só vou falar um número para vocês. 40 milhões de pessoas no Brasil jogam social game. Vocês têm ideia do perfil? Joga? Ninguém quer tentar chutar? Qual? Normalmente você fala que videogame é coisa de molecada, né? Vocês têm uma ideia de quem joga social game no Brasil? Dona de casa, classe C, entre 30 e 40 anos. É rentável o social game? Elas gastam de 80 a 100 reais por mês. 3% desses 40 milhões de pessoas gastam de 80 a 100 reais por mês. Imagina o faturamento. Eu trabalhei numa empresa de social game que faturava por ano 300 milhões de dólares. A Vosto. Por ano. Só com social game para Orkut ainda. 95% do acesso era no Orkut. Isso em 2011. Às vezes a gente fala assim, ah, Orkut morreu. Vamos com calma. Ele está na UTI. Não morreu ainda. Calma. Trabalhar vitrine, trabalhar iPad, tem uma série de ferramentas para a gente trabalhar. Só que é uma frase que eu gosto muito da Marta Gabriel. O vetor do marketing mudou. Antes as marcas buscavam o consumidor na mídia tradicional. Hoje as pessoas buscam as marcas com as quais querem se relacionar. Eu entro no meu Facebook e curto a página da Coca-Cola, que curto a página da Ford, da Volkswagen. Eu estou falando para a Volkswagen que eu quero curtir. É porque eu tenho um carro, é porque eu quero ter um carro deles, é porque eu gosto da marca. Aí, tanto faz. Esse ano, se eu não me engano do Sebrae, que 80% das marcas que estão nas redes sociais estão com as suas fanpages, suas comunidades paradas. Não tem isso. Uma baita demanda que a gente está vendo no mercado de São Paulo é quem é que vai gerar conteúdo para minha marca. Legal, eu já tenho uma fanpage. Quem é que gera conteúdo? Quem é que vai trabalhar isso? Troca de mensagens, trabalhar buscador, trabalhar mobile, trabalhar comparador, trabalhar mídia online. Isso aqui é o pilar para a gente trabalhar uma boa presença digital com a marca. E aí tem todos aqueles outros itens que eu mostrei para vocês, que a gente vai falar bastante aqui. Falar um pouquinho de e-commerce também, tá? Que é uma outra experiência aí que eu estou há 3 anos trabalhando com e-commerce. Quando a gente vai lançar uma loja, né, e a gente vai falar um pouco também na aula, a gente precisa trabalhar 5 pilares básicos. Logística. Não adianta nada a gente fazer todo o material se não entregar. B2W perdendo venda pra caramba porque não entrega. Marketing digital. Não adianta a gente colocar o site e não avisar as pessoas. A gente tem um amigo, Maurício Salvador, ele tem um livro chamado Como Abrir Sua Loja Virtual. E ele fala uma frase no livro bem legal, bem no começo. Ele falou o seguinte: do que adianta você comprar um telefone se você não dá o número para as pessoas? Ninguém vai te ligar. Você vai lá, compra um iPhone 5 e não dá o número para ninguém, não vai comprar. Você precisa divulgar.
atendimento, cada vez mais a gente tem visto isso. O Marcelo mostrou o case do Bradesco, que é muito legal, que é meio que um conceito que está vindo para a internet, que é humanizar a comunicação. Ah, você fala com um robozinho, mas aquele robozinho você conversa. O Ponto Frio cresce bastante nas redes sociais, cresce bastante em venda, porque as pessoas falam na rede social com o pinguim. Não é com a marca, você fala com o ícone da marca, que é marca também, mas você fala com o ícone, que é um personagem de marca. Encontrabilidade dos produtos. Você fez um anúncio, a pessoa clicou no anúncio, vai para a home do site, esquece. O cara vai sair. Aí você vai na busca, sua busca não está funcionando. Perdeu a venda. Poxa, mas eu fiz um banner legal pra caramba, eu botei na home do UOL e não tá dando resultado. O cara tá indo do banner pra home, o cara não tá achando o produto, o cara quer comprar uma televisão de 42 polegadas HDMI, você tem uma lista de 80 televisões de 42 polegadas, o cara vai ter que ficar lendo uma por uma pra saber qual tem HDMI. O cara quer comprar uma 3D e não sabe qual é a melhor, se é a Samsung ou a LG. Ele vai ter que sair do seu site, entrar num outro blog, numa rede social para entender qual é o melhor para voltar pro seu site. Vai voltar. E bons produtos. Você fala assim, nossa, eu tenho um negócio legal pra caramba que eu vou vender, que só eu faço. Se as pessoas não gostarem do seu produto, não adianta, não vai ter uma venda do seu. Você sabe o que vende mais, você pega o relatório de debit, é eletrônico, é livro CD, é moda, é saúde, beleza. Você colocar esses produtos tem uma tendência a vender mais. Você quer fazer um produto nichado, tem mercado. Eu dei aula uma vez para duas meninas, duas irmãs gêmeas, que elas têm um site para vender brinquedos antigos. Elas faturam lá 3, 4 mil reais. É meio que um hobby para elas, porque elas não vivem disso. Cada uma trabalha numa empresa e isso é meio que um hobby. É um faturamento. Elas sabem que elas não vão chegar nunca a vender R$1 milhão, porque é um nicho que elas estão trabalhando. Agora, tinha outros alunos lá que trabalhavam em Saraiva, em Submarino, que é outra realidade. Aí eu falei assim, muito da gente tem esse controle de tirar as dúvidas. A gente vai ver o seguinte, qual a importância de ter todo um trabalho de relacionamento, trabalho de presença digital, principalmente para e-commerce. Eu tenho dúvida de um produto, eu vou tirar onde? Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Foursquare, Tumblr, blog, mobile. Se eu, consumidor, tenho uma dúvida de produto e vou em todos esses canais para tirar a dúvida de produto, onde que a marca tem que estar? Presença digital. E aí, muitos desses canais aqui, como por exemplo o YouTube, o Twitter e o Facebook, que são as redes mais acessadas, e a gente está falando aqui no Brasil que acessa o segundo país que mais acessa o Facebook, terceiro do Twitter, terceiro do YouTube, Instagram acho que é o segundo, né? Se eu não me engano. Terceiro é o Instagram, Foursquare também está em... O Brasil, se não é o primeiro que mais acessa, é até o terceiro, né? Não passa. Se o nosso consumidor já está aqui, a gente tem que integrar essas ferramentas aonde? No nosso e-commerce. Porque a gente evita que o pessoal saia e a gente faz com que as pessoas, os nossos consumidores, ajudem a gente a vender produto. Então é aqui onde as pessoas vão tirar as dúvidas. E aí, só para... Calma, eu queria só montar seu plano. Volta aí. Bom, enfim, só para finalizar. A gente vai falar bastante aqui sobre estratégia, né? A gente vai falar um pouco de varejo, vamos falar toda essa construção de planejamento, entender o porquê, né? Assim, foi hoje muito rápido, só para passar, a gente vai entender como e porquê está em cada uma dessas redes e qual a importância disso. Só que o básico do que a gente vai trabalhar na aula de planejamento é entender o comportamento de consumidor. Tá? Então assim, eu gosto bastante quando os alunos podem trazer material, podem trazer cases, podem trazer estudos, a gente vai conversar em sala de aula, a gente vai falar bastante nisso porque isso é um grande diferencial. Ok? Eu estou em setembro aqui? Agosto. Agosto. Então até agosto. Obrigado.